Continuando nossos modelos baseados em agente, vamos agora fazer um a respeito de um semáforo. É um modelo bem simplesinho, no qual vamos ter os 3 estados do semáforo, vermelho, amarelo, verde. E além disso, iremos incluir uma outra variável, um outro estado deste semáforo, que é quando ele estiver sem energia. Vamos fazer com que a simulação entenda esta questão, dele estar energizado ou não a partir de um controle. Então é um modelo bem simples, no qual nós iremos simular e modelar um semáforo com essa opção de ter ou não ter energia. Dentro do semáforo, nós vamos colocar o tempo verde para 30 segundos, amarelo 5 e vermelho 30 segundos também, e caso falhe a energia, o semáforo apaga, fica todo em branco. Vamos inserir também, junto deste nosso modelo, a animação 2D, apenas com as cores, sem animação 3D neste modelo aqui. Então é um modelo bem tranquilo, no qual a gente vai lidar dentro do NLogic com as transições de estado, e principalmente com a ideia de colocar estados dentro de estados, ou seja, subestados do nosso modelo, subcomportamentos. Vamos então abrir o NLogic e iniciar o nosso modelo. Fique com a gente após o intervalo. Abrindo então o NLogic, vamos iniciar um modelo do zero. Caso tenha algum projeto já em aberto, é só fechá-lo sem problema nenhum. Lembrando, o NLogic permite ter mais de um modelo aberto simultâneo, inclusive conversar entre modelos. Mas no caso, vamos criar um do zero realmente. Vamos vir aqui em File, New Model, e vamos criar aqui o nosso modelo do semáforo. Este modelo será baseado em segundos, já que os tempos de cada uma das luzes está em segundos, então facilita um pouco a nossa visualização, manter toda a simulação nesta unidade de tempo. Clicando em Finish, ele inicia um novo modelo, já criando o layout principal, nosso main, e criando também tanto a simulação, quanto também aqui na aba Projetos, a otimização e o banco de dados que ainda não utilizamos. Mas entrando aqui no Palette, vamos iniciar esse modelo criando o desenho do nosso semáforo. Para fazê-lo, eu poderia puxar algo da internet ou algo de alguma imagem do sistema, mas iremos trabalhar aqui realmente fazendo o desenho. Vamos vir na aba Appresentation e vamos inserir o primeiro oval, que é o primeiro círculo, que vai ser a questão vermelha, o círculo do semáforo vermelho. Clico, seguro e arrasto ele aqui para a nossa área e vou alterar o nome dele para SP Red. Vou colocar aqui em vermelho. Depois de inserir ele, vamos inserir os outros dois. Não vou alterar a cor dele agora, nós vamos alterar durante a simulação, durante os comportamentos deste semáforo. Vou inserir o segundo, clico, seguro e arrasto. Este daqui será o SP Yellow. E, por fim, o terceiro semáforo, que é o nosso SP Green. Só aproximar um pouquinho mais para ficar todos na mesma dimensão. Depois de criar as 3 bolinhas, que representam as 3 cores do semáforo, vou criar a estrutura dele. Vou pegar aqui um retângulo abaulado, esse Redonde Rectangle, e vou inserir ele aqui, cobrindo todo o nosso semáforo. E, após isto, clico com o botão direito em cima da figura e aqui em Order eu peço para enviar para trás, Send to Back. E com isso as bolinhas ficam por cima da estrutura. E aqui nós temos o desenho do nosso semáforo, que depois do intervalo nós vamos inserir algumas cores. Mas antes da gente entrar no intervalo, vou inserir um botão de controle, uma variável a respeito da energia deste semáforo. Para fazer isso, nós vamos vir aqui dentro do agente e vamos encaixar uma variável. Clico, seguro e arrasto essa variável e ela será uma variável de energia. Vou chamar de var power. Ela vai contabilizar se tem ou não energia no nosso sistema. Esta variável, o tipo dela é só se tem ou não tem energia. Então não é um tipo double, vai ser um tipo booleano. Sim ou não, 0 ou 1. Aqui no NLogic, sim ou não, que funciona esse formato booleano.
E no caso, eu vou colocar uma expressão de valor inicial, que vai ser a expressão verdadeiro, true. Então, caso essa variável seja verdadeira, o semáforo funcionará. Caso ela seja falsa, o semáforo ficará apagado. Após criar essa variável, eu quero que durante a animação eu tenha o poder de desligar a energia do semáforo. Notem, é algo um pouco estranho, mas podemos colocar isso durante a animação, para interagir tanto o modelador quanto a interação ao longo da simulação. Para fazer isso, nós clicamos com o botão direito aqui em cima da variável e nós vamos criar um controle. Existem outras formas de fazer isso, já criamos outros controles em outros modelos. Poderíamos vir aqui em Space Markup ou em Process. Vimos aqui em Controls, tem os controles mesmo, e dentro de controles poderíamos inserir um botão de check. Mas podemos também trabalhar diretamente aqui dentro da variável, clicando com o botão direito em cima dela e pedindo para criar um controle. Ao pedir para criar um controle, ele já cria este botãozinho do varPower com um V de verdadeiro. Quando clicarmos em cima dele durante a animação, a energia será cortada. Mas logo vamos colocar essa linguagem de programação dentro do nosso AnyLogic. Após o intervalo, então, nós continuaremos inserindo o diagrama de estados deste nosso semáforo. Continuem com a gente. Vamos agora inserir o diagrama de estados deste nosso semáforo. Notem que eu nem inseri o agente semáforo, eu estou criando tudo diretamente no main, já que esse semáforo não faz parte de um objeto maior, ele mesmo que vai ter comportamentos distintos já no ambiente principal. Começando então nosso diagrama de estados, nós vamos vir aqui na aba de Agent, ou poderíamos vir também na aba do State Chart. As duas têm as formatações, os diagramas aqui do nosso estado. E vou inserir os 3 estados do nosso semáforo, vermelho, verde e amarelo. Começando então, clico, seguro e arrasto o primeiro estado. Vou aproximar um pouquinho mais, só para ficar melhor a visualização. E este nosso primeiro estado será o estado red, o estado vermelho. Vou criar um segundo estado, que será o amarelo. Vou criar um pouquinho aqui do lado, só para não precisar fazer curva depois. Vai ser o estado yellow. E por fim, o nosso estado green. State green. As 3 cores do semáforo aqui distribuídas. Montando as transições, do vermelho vem para o verde. Do verde, vou criar uma transição para o amarelo. E por fim, do amarelo, a gente cria uma transição para o vermelho. Lembrando, a ponta de flecha é relevante. Ela me diz qual que é a sequência das nossas transições. O que vai acontecer em cada um desses estados, em cada uma dessas transições, a gente vai fazer agora. Começando pelo estado vermelho. Quando eu estiver no estado vermelho, o meu semáforo vai pegar esta bolinha vermelha, que é o SP Red, e vai torná-la vermelha realmente. Eu vou pintá-la de vermelho. Então, como entrada de ação, uma ação de entrada, eu vou pedir para puxar este símbolo, que a gente chamou de SD Red. Então, o SD Red, Ctrl espaço para ele acabar de preencher corretamente. SP Red. Isto, que é o nosso shape oval, nosso círculo. Ele vai receber uma cor. Então, ponto final, porque eu vou adentrar dentro dele e inserir as cores. A inserção de cor é o mesmo comando que já estamos acostumados, set fill color. Então, vamos inserir uma cor, e esta cor será vermelha, red. Vou até puxar um pouquinho diferente, vou puxar a cor vermelha, color.red. Poderia inserir direto red, mas eu estou puxando color dentro do banco de filtros do próprio AnyLogic. As duas formas dão certo aqui. Só para fazer um pouquinho diferente dos outros modelos que já construímos. Estou puxando então dentro da paleta de cores do próprio AnyLogic
a cor vermelha. Só que quando sair do vermelho, ele for do vermelho para o verde, esta bolinha tem que ficar branca de novo, porque ela estará sem nenhuma cor. Então, após isso, na saída do nosso elemento, o nosso SP_Ready vai receber a cor setFillColor e a cor agora será o branco. Vou puxar o Color, a paleta de cores, ponto White, a cor branca. Então, entrou no estado vermelho, a primeira bolinha fica vermelha. Saiu do estado vermelho, a primeira bolinha fica branca. Isso que ensinamos aqui o nosso NLogic a fazer. Vou fazer o mesmo agora para o amarelo. Para facilitar um pouco a vida, Aliás, não tem muito como porque vai ter muita alteração. Então vamos já direto no amarelo e vou fazer a mesma configuração. A bolinha amarela, que eu chamei de SP_Yellow, ela recebe o setFillColor e a cor escolhida estará na paleta Color.Yellow. E quando sair do estado amarelo, nosso SP_Yellow receberá o setFillColor, só que na cor, na paleta de cores Color.White. Então fizemos a mesma transição aqui para o estado amarelo. Por fim, o estado verde, mesma configuração. Nossa bolinha verde, que é o SP_Green, recebe, então, ponto. Dentro dele nós vamos alterar um parâmetro, que é o setFillColor. E receberá, dentro da paleta Color, a cor Green. E ao sair, SP_Green.setFillColor receberá a cor da paleta Color White. Com isso, então, cada um dos estados, quando entro dentro deles, altera a cor da sua respectiva bolinha. Quando sai do estado, as bolinhas ficam brancas. Agora eu vou fazer as transições. Do vermelho para o verde será uma transição de tempo e demorará 30 segundos no vermelho. Então, passou de 30 segundos, nós vamos para a cor verde. Do verde para o amarelo, nós vamos colocar uma transição também de 30 segundos. É um timeout de 30. E, por fim, do amarelo para o vermelho, será um timeout puramente de 5 segundos. Então, esses serão os tempos de cada um dos processos para passar para o próximo comportamento, que no nosso caso são as cores do semáforo. Posterior a isso, nós vamos fazer uma novidade aqui do NLogic. Nós vamos colocar que todos esses comportamentos são subestados de um estado maior, que é o estado do nosso semáforo ter ou não ter energia. Se o semáforo tiver energia, funcionam todas as cores. Se ele não tiver energia, fica desligado. Então, para fazer isso, eu terei que criar um estado. Puxo ele aqui para cima. Não deu muito certo, vou puxar aquele embaixo então. E este estado irá abraçar todos os outros. Eu clico seguro e aumento ele para que ele fique completamente por cima dos outros 3 estados. Então, vou ter um estado principal, que eu vou chamar de ST_Operational, se o nosso semáforo está operacional. E, caso ele não esteja, vamos criar outro estado aqui para desligar tudo, caso não tenha energia. Como nós criamos, então, um estado dentro do outro estado, eu tenho que colocar os pontos de início. Notem que a gente ainda não colocou eles. Então, é obrigatório a gente ter o State Chart Enter Point, o ponto de entrada, no início do processo. E ele vai iniciar aqui na nossa operação. Vai ficar em cima de tudo. Ou seja, o meu semáforo estar operacional é o início da nossa simulação baseada em agentes. E o que está dentro de um subestado, eu tenho que colocar esse segundo initial state.
esse segundo ponto de início, que é um ponto pequenininho que a gente vai colocar aqui. Este segundo ponto não é o início do diagrama de estados, mas sim o início de um próximo estado, um dentro do outro. Normalmente utilizamos este segundo ponto de início quando realmente temos esse subestado. São obrigatórios ter todo o início dentro de outro estado. Quando tem subestados, é obrigatório ter esse ponto de início específico. E toda vez que eu inicio o diagrama de estados, também é obrigatório eu ter o ponto de início. Então, ambos são obrigatórios para dizer quando que começa o comportamento do nosso agente. Caso o meu semáforo não esteja operacional, eu vou ter uma falha de energia. Então, aqui de fora, eu vou criar mais um estado, que será o estado da falha. Vai ser o state power failure. Vai ser o estado de falha de energia. E eu vou vincular a transição com o semáforo operacional com estado de falha. E vice-versa também. Caso deixe de falhar, volta a ter um estado operacional o nosso semáforo. Então, resumidamente, 2 tipos de estados. Vamos ir para o estado principal. No estado principal, ou o semáforo está operacional, ou está com falha de energia. Caso ele esteja operacional, ele pode estar vermelho, amarelo ou verde. Isso que criamos aqui no nosso diagrama de estados. Só que eu tenho que adequar essa transição de estados para a falha de energia. Essa transição de estados vai ser não por tempo, mas sim por condição. A condição é se a minha variável estiver bloqueada, não ter energia, for falsa. Se voltarmos aqui na variável, nós colocamos o valor verdadeiro, então tenho energia. Mas se a variável for falsa, eu saio de um estado operacional para um estado de falha de energia. Então a minha condição é se o var power, nossa variável de energia, for falsa. O símbolo para falso, dentro do Logic, dentro do Java, é o ponto de exclamação. Então, se o var power for falso, não for verdadeiro, ele pula aqui para a falha de energia. Caso não, vamos aqui para a outra divisão nossa, a outra transição, e vai ser uma condição que o nosso var power é verdadeiro. Ou seja, sem símbolo nenhum. Ele é verdade. Se for verdadeiro, eu entro no estado operacional. Se for falso, eu entro no estado de falha. Para que eu acompanhe o tempo do vermelho, amarelo e verde, eu vou clicar em cada uma dessas 3 transições e vou alterar o nome delas e demonstrá-las durante a animação. Que com isso, durante a própria animação, a gente vai perceber o tempo restante para trocar de comportamento. Então, quando eu estiver neste primeiro estado do vermelho, vou trocar o nome aqui para TR Ready to Green. Indo do vermelho para o verde. E vou mostrar o nome. Clico aqui nessa opção. Vou só deslocar um pouquinho aqui para o lado para não ficar sobreposto o nosso desenho. Inclusive, vou ampliar aqui o nosso ST operacional para ficar tudo dentro dele. A segunda transição do green para o yellow, vou fazer a mesma coisa. Então, tr green to yellow, que é um timeout de 30 segundos, e eu também quero que apareça esse nome. E por fim, a terceira transição, só vou alterar o nome dela, vai ser o tr yellow to red. E também quero que apareça o nome. Ao clicar que vai aparecer o nome, durante a animação, este tempo decorrido vai aparecer para nós, provavelmente em decrescente, indo 5, 4, 3, 2, 1, zerando e mudando para o outro estado. Salvando o nosso modelo, verificando se tem algum bug, é um modelo bem simples, igual vocês puderam ver, aparentemente não tem bug nenhum. Vamos colocar para rodar e ver o nosso semáforo funcionando. A simulação está em segundos, então vai bem devagarinho, mas também o semáforo está em segundos. Então o semáforo começa em vermelho e notem aqui o tempo
dos 30 segundos caindo. Quando chegar em 0, vai transitar para o estado green, que é o que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, colocando aqui o nosso tempo, quando der 30 segundos, o nosso estado vai para green. Mudando então de vermelho, vamos para o verde e o semáforo agora fica no verde. Passando os 30 segundos, vou apressar um pouquinho aqui a velocidade. Vai para o nosso amarelo. Então o verde vai ficar branco e o amarelo depois pula para o vermelho. Caso eu queira desligar a força, é só clicar nesse botão Var Power. Ou seja, durante a animação, se eu clicar aqui, ele pula para o estado de falha de energia e tudo fica branco. Clico de novo para recomeçar, ele começa de novo no vermelho porque é o ponto de início do subestado. Foi na onde a gente colocou a setinha de reinício. Se eu tivesse colocado a setinha de reinício em outro lugar, começaria no verde ou no amarelo, por exemplo. Mas notem que é interessante, eu tenho poder sobre a simulação de ligar ou desligar o semáforo durante a animação, o que é algo bem legal de se trabalhar dentro do AnyLogic. Notem, se eu desliguei a energia, está no estado de falha de energia. Liguei a energia, ele passa para o estado operacional, cada hora na sua cor. Apressando aqui um pouquinho a velocidade para vocês verem trocar de cor, verde, amarelo daqui a pouquinho, e já passa para o vermelho. Então é um modelo bem tranquilo de semáforo que nós podemos trabalhar aqui dentro do nosso AnyLogic. Com este modelo, então, já executado, puramente baseado em agentes, e olha que nem colocamos um agente específico, foi já diretamente trabalhado no main, no nosso ambiente principal, nós conseguimos encaixar, conseguimos controlar todo esse semáforo por um diagrama de estados. Caso queira melhorar um pouquinho, alguns trabalhos extras, caso queiram executar, eu posso, por exemplo, criar um segundo vermelho e um segundo verde. Igual existem semáforos que podem ser liberados para a direita, enquanto seguir reto fica bloqueado. Ou se não, o inverso, para a esquerda e fica bloqueado de outro lado. Então eu posso tentar sincronizar o semáforo com mais opções, permitido virar à direita e depois tudo bloqueado no vermelho, ou tudo bloqueado sem permitir nada. Ou mesmo posso também colocar na falha do semáforo o nosso botão, nossa bolinha amarela piscando, ficando piscando tantos segundos em amarelo, tantos segundos em branco, para demonstrar que o semáforo está sem energia. Então são algumas opções que vocês podem trabalhar para melhorar este modelo. Com isso, então, finalizamos este modelo do semáforo, é um modelo mais simples, porém que nos indicou o como trabalhar com subestados, que é algo bem interessante dentro do AnyLogic. Muito obrigado a todos pela atenção e continuem conosco para os próximos modelos. Até mais, pessoal!